Esse é aquele podcast da Beta. Aquele podcast onde ela compartilha suas pirações e surtos pessoais para não ter que fazer terapia 24 horas. Pegue o seu café ou algo mais forte e boa viagem. Oi, gente. Hoje eu vou ficar sem fone, porque eu vou terminar de me maquiar. Eu tô no processo de gravar 40 mil coisas, porque eu vou viajar essa semana. E aí eu já entendi que não funciona gravar na viagem pra mim, tá? Então, já que não funciona gravar na viagem, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar 400 mil coisas ao mesmo tempo. Aí eu tô aqui nesse processo de... Já gravei uns 3, 4, agora eu vou gravar mais. Bem, o podcast de hoje é mais um episódio de Beta reclamando sobre a vida e se sentindo um fracasso, talvez. Da última vez me disseram que eu deveria, na verdade, ir para terapia. Sendo que a abertura desse podcast... a abertura desse podcast diz que esse podcast é exatamente para que eu não tenha que fazer terapia 24 horas. Eu confesso a vocês que eu não estou fazendo terapia ultimamente. Mas... Ai, gente, paciência. Eu já falei com vocês aqui o quanto tem sido difícil para mim voltar para terapia depois da última vez que eu fiz. Primeiro, que não foi uma experiência tão boa que eu tive da última vez. E segundo, que... Ai, gente, é tanta coisa que eu tenho que fazer. Inclusive, eu acho que eu tenho um pedido especial para vocês no final, se eu lembrar de fazer esse pedido. Porque foi assim, antes de eu pensar em apertar REC, eu pensei que eu poderia fazer isso. Então, no final, eu posso até dizer. O que eu quero falar hoje? Obviamente, eu acordei... Ai, gente, não tem nada pior do que você realmente acordar e você abrir o telefone. Ainda mais eu, que estou me cobrando 24 horas. Abri o telefone, acordei, né? Abri o telefone, vi o que eu não queria ver. Comecei automaticamente a me comparar com algumas coisas. Ai, Beta, mas não sei o quê, bibibi, bababó. Sim, amores, mas aí a gente lembra daquele caminhozinho do cérebro. O meu cérebro está acostumado a me comparar e me achar pior. Mais uma vez esse assunto, né? E aí eu entro naquele coisa que eu acho que eu já contei para vocês, que eu chamo de espiral de cocô, né? Que é quando você vê uma coisinha, outra coisinha leva outra coisinha, e de repente, quando você vê, acabou o dia, você tá um lixo. Tá se sentindo uma merda, né? Aí, menina, eu comecei a perceber que eu tenho uma tensão muito grande nos ombros, né? Isso é uma coisa normal de quem é profundamente ansiosa. E é muito doido isso, porque eu vou dormir e eu já percebi que eu tenho muita dificuldade em relaxar assim, o corpo, sabe? Em relaxar no travesseiro. Eu normalmente no travesseiro estou sempre fazendo meio força para baixo. E isso aqui tem dias que eu acordo pressionando o travesseiro contra a parede. Né? Eu não consigo dormir em cama onde o travesseiro ele dá pro nada, né? A coisa da cama dá pro nada, porque eu acordo sem travesseiro, porque eu vou empurrando o travesseiro para fora da cama, porque eu vou fazendo força para trás. E tenho que fazer coisas para relaxar, mas infelizmente não tem muitas coisas, né? Eu sei que vocês estão pensando, Beta, você poderia usar um negócio para relaxar, só que para mim esse negócio para relaxar, ele não me relaxa, ele só me dá fome. Então, continuando. Eu tenho uma sensação de que parece que eu tô puxada num cabide, assim, sabe? Parece que colocaram um cabide aqui atrás de mim. E é essa sensação constante que eu tenho. E às vezes eu sei quando eu dormi... Não é que eu dormi mal, mas que eu tô estressada, é que o ombro tá na orelha. E aí eu vejo um monte de gente falando assim, tira o ombro da orelha. Eu falo, meu amor, só com uma serra eu conseguiria fazer isso, né? E aí, lembra, eu não sei se eu também já falei com vocês, uma outra coisa que, ultimamente, eu estou tentando exercitar uma coisa que é muito contraprodutiva para mim. Muito, 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 que na minha cabeça não faz o menor sentido, mas que talvez solucione alguma coisa, não sei. Que é, quando eu entro nessa espiral de cocô, eu
Porque qual é a espiral de cocô? A espiral de cocô é uma espiral de cobrança. É uma espiral onde eu começo a me cobrar de não ter feito o suficiente, é uma espiral de não ser boa o suficiente, não ter chegado onde eu queria, não ter... Sabe? Aquela história de você não se reconhecer em nada e você começar a entrar nesse lugar. E aí, o que eu começo? Automaticamente, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, eu já começo a pensar em novas estratégias para chegar aonde eu quero. E eu só penso essas estratégias nos momentos ruins, né? Obviamente. E aí, o que eu faço? Eu estou tentando essa estratégia que é simplesmente parar de pensar. Parar de pensar e ignorar completamente. Porque é isso. A única coisa... Na minha cabeça, qual é a lógica direta? Se eu estou insatisfeita e frustrada, tudo bem que é. Acabei de abrir o olho, acabei de acordar, são 7 horas da manhã. E eu estou achando que eu vou conseguir mudar o mundo ali antes de fazer xixi. Mas qual é a lógica? A lógica é essa. Se eu estou insatisfeita, então eu tenho que pensar alguma coisa para mudar a minha vida. Eu tenho que pensar uma estratégia para chegar naquele lugar que eu estou achando que eu não cheguei, né? Isso é o óbvio para mim. E aí eu comecei a tentar buscar essa estratégia de vamos ignorar completamente isso. E isso é muito contraprodutivo para mim. Por quê? Porque como assim eu vou ser condescendente comigo? Eu vou ser leniente com as minhas coisas? Eu vou simplesmente deixar para lá? Só que eu comecei a entender que talvez não é deixar para lá, mas é entender que quando eu vou deitar, boto a minha cabeça no travesseiro e eu começo a querer dominar o mundo, aquilo ali é só minha ansiedade falando. Não é nada que vai conseguir me solucionar nada. Porque não adianta eu ir dormir ou eu acordar querendo mudar o mundo, sendo que na hora que eu estou trabalhando eu estou exausta já. Né? E que era o momento que talvez eu deveria estar pensando mais sobre o assunto e eu não estou. Né? Porque eu já estou correndo atrás de conseguir fazer as minhas coisas. Né? Então eu comecei a tentar nessa de botar uma música, tentar respirar fundo e não fazer nada. Eu reluto muito com isso, porque eu acho que não faz o menor sentido, mas eu acho que em algum nível faça, tá? E eu estou tentando investigar esse lugar dentro de mim, né? De apenas deixar passar, né? Aí, o que eu fiz? Deitei, tentei respirar fundo, sabe? Um minutinho. E aí eu comecei a perceber esses encurtamentos no meu corpo, né? Esses encurtamentos, essa sensação de que meu corpo estava todo parecendo que eu era Do you ever feel like a plastic bag? Pois é. E aí eu percebi que fazia muito tempo que eu não ia na academia, porque eu não estou conseguindo me organizar minimamente para conseguir ir na academia. Eu não estou conseguindo me organizar para fazer nada e eu também estou tentando ressignificar esse meu... Eu estou tentando ressignificar não, porque eu já tenho percebido isso há muito tempo, que a academia é muito mais do que simplesmente ou emagrecer ou etc. Mas a academia ela é um espaço onde eu consigo fazer uma coisa que eu não consigo em quase lugar nenhum, que é fazer quase uma meditação ativa, né? Porque as pessoas acham que meditação é só simplesmente você sentar e não fazer nada, e isso para mim é muito difícil, mas eu já percebi que cozinhar para mim e a academia me levam para esse lugar onde eu não penso em nada e eu tô ali descansando, fazendo alguma coisa, né? Então é um lugar que me descansa, é um lugar que me sai eu saio melhor de lá. E aí eu estava percebendo esse encurtamento, e aí isso que me deu essa ideia de falar sobre isso hoje, porque aqui a gente fala muito sobre abstração, né? Sobre simbolismo, sobre essas conexões que a gente faz e esses símbolos que a gente cria e o quanto a gente adiciona sentido a esses símbolos e tudo mais. Mas existe uma certa simbologia física, e aqui a gente vai descer o buraco, tá? E que simbologia física é essa que eu estou falando? O nosso corpo, a gente volta lá para o que a gente falou no último episódio, né? Mente, sentimentos e comportamentos. O que dá para também pensar em, assim, se a gente for colocar um símbolo, seria um cérebro, o coração e o próprio corpo mesmo, né? E aí,
isso é uma coisa que eu já aprendi há muito tempo, mas eu esqueço, que o corpo atrofiado, o corpo sem mobilidade, o corpo com dor, o corpo com o ombro na orelha, esse corpo travado é também a mente travada, né? Existe essa relação simbológica quase entre as duas coisas. Então, o corpo atrofiado, ele atrofia a mente em algum nível, né? E esses dias eu estava vendo de novo esses posts que voltam a aparecer direto no Instagram, que é que não existe melhor antidepressivo, não existe melhor coisa para a saúde mental do que fazer exercício, né? Por quê? E aí eu sinto que tem essa conexão. E óbvio, gente, tem toda a questão, e a gente vai entrar nisso, uma questão bioquímica, etc, etc, mas aqui eu gosto de entrar no lugar do simbólico, né? Que é o corpo flexível também torna a nossa mente mais flexível, né? Existe em algum nível essa conexão onde a gente consegue lidar melhor com as coisas quando o nosso corpo está melhor. E isso eu aprendi lá para os meus, sei lá, 18, 19 anos, quando eu não conseguia sair do quarto, né? Quando eu não conseguia fazer nada, quando eu ficava horas deitada na cama, olhando para o teto, sem tomar banho, sem nada, numa crise de depressão, eu percebi que quanto mais bagunçado estava o meu quarto, mais bagunçada estava a minha mente. E é muito simbólico o tempo inteiro isso, né? O quanto o exterior e o interior eles estão também conectados, né? Então, a minha mesa, que é onde eu trabalho, ela facilmente vira uma bagunça. E eu sei que quando eu quero organizar minha cabeça, organizar o exterior faz diferença. E aí é isso, né? Se os nossos pensamentos são, e aí voltando no podcast anterior também, se os nossos pensamentos eles são a soma desses pensamentos dos órgãos, das células, né? Isso também se conecta com o externo, né? Não só os nossos pensamentos são essa conexão, essa soma inteira de todas as coisas que estão pensando dentro da gente, né? É aquela história do algo pensa em mim e não eu penso, né? Algo pensa em mim, todas as minhas células pensam e o que chega Inclusive, eu fiquei falando uma palavra errada no último podcast 40 vezes, que é submergir. Submergir é as coisas, obviamente, submarinos, né? É o que desce na água, é o que entra na água. Eu fiquei falando sobre pensamentos submergirem, mas, na verdade, são pensamentos emergirem, né? Então, perdão aí, professora de português, sou burra. Se o interno, se algo pensa em mim, se todas as minhas células pensam, as coisas em volta de mim, em algum nível, também pensam, né? Não que pensam, mas que se refletem nas coisas que eu estou fazendo, se refletem na maneira como eu estou agindo agora. Então, se as coisas estão bagunçadas, se eu estou com dificuldade de arrumar fora, é porque eu também, em algum nível, estou com dificuldade de arrumar dentro, né? Então, o nosso corpo, num nível quase simbológico mesmo, ele não está desconectado do mundo. E aqui a gente pode entrar em um profundo... Bem, vocês já sabem que eu fui taróloga, né? Eu sempre conto essa história e o povo fica, meu Deus, como assim, bicha? Eu já fui taróloga profissional, inclusive. Já trabalhei com isso, já joguei profissionalmente. Já cobrei dinheiro para... né? Meu marido é pai de santo, né? Meu marido trabalha com isso, com carta e tudo mais. E eu já contei que eu sou uma mística cética, né? Eu sou, ao mesmo tempo que me interessa muito esse assunto, eu sou profundamente cética e estou sempre tentando buscar, mesmo dentro de uma certa crença, as coisas que fazem sentido e entendendo que algumas coisas a gente precisa aceitar dentro desse misticismo, que a gente precisa... O problema, gente, não é nem quando a gente acredita ou não acredita em alguma coisa. É a gente saber quais são as estruturas conceituais que formam aquilo ali, né? E a partir disso falar, não, a gente não tem como julgar o que é místico, esotérico. Por isso que eu odeio quando misturam, quando tentam criar coisas místicas e tentar fazer passar como ciência, porque não é a mesma coisa. São estruturas de pensamento completamente diferentes, são conceitos completamente diferentes, e que aí, quando começa a pessoa a querer provar... Por isso que eu já falei isso em outro podcast. Me irrita quando a pessoa quer provar um negócio através
da física quântica, através de não sei o quê. Gente, não precisa disso, sabe? Mesmo que a gente possa chegar num nível de abstração onde as duas coisas em algum nível se conectam, existem diferenças que são centrais entre uma coisa e outra que a gente não tem como misturar, né? Então, são esses fundamentos diferentes, né? E essa conexão entre o interno e o externo me pega muito. Eu sempre fico pensando muito nisso. E por que eu falei que eu já fui taróloga? Porque tem muito a ver com essa história, né? Por exemplo, você faz uma simpatia para alguma coisa, né? Você pega um copo com água e não sei o quê, etc., para resolver um problema. E aí a gente vai entrar no lugar de isso funciona por quê? Levando em consideração que isso funcione, né? Porque alguma coisa naquilo ali muda a realidade e tudo mais, ou porque isso gera dentro da gente essa conexão externa e interna que faz com que a gente mude o nosso subconsciente, e esse subconsciente mudando faz com que a gente haja diferente, né? Eu sempre acredito muito nisso, né? Que quando a gente vai falar de magia, entre muitas aspas, isso muito mais é uma mudança interna de crença nossa. Uma mudança de que, só pelo fato da gente acreditar que alguma coisa é possível, torna aquela coisa mais possível. E não de uma forma mágica, mística, mas de uma forma... se eu acredito que eu consigo trabalhar melhor, se eu acredito que eu consigo fazer alguma coisa, a chance de eu fazer aquela coisa é maior. Se eu acredito que coisas vão ser boas para mim, a chance de eu olhar para coisas, de eu me envolver com coisas que sejam melhores para mim, é maior. Então, voltamos na história da lei da atração da última vez, né? Então é isso. Se eu faço alguma coisa para tentar resolver um problema, só o fato de eu estar tentando agir para resolver aquele problema faz com que esse problema se torne um pouco mais fácil de ser resolvido, né? Isso gera uma ação que é psicológica, uma ação que muda emocionalmente a gente, e aquilo faz com que aquilo seja mais fácil. E aí existe na ciência essa coisa chamada efeito placebo, né? Que é literalmente o efeito que uma coisa... se você pegar um remédio, né? E você der o remédio de verdade para umas pessoas e uma pílula de farinha para outras, as pessoas da pílula de farinha pode ser que tenham uma melhora naquela doença só pelo fato de estarem acreditando que alguma coisa está agindo ali, né? Então, esse efeito placebo, ele é um efeito até que é muito colocado de lado, assim, porque, óbvio, dentro do método científico não faz muitos... O efeito placebo, ele é importante, mas ele é um problema, né? Quando você vai testar um medicamento, por exemplo, é muito ruim. Você tem que levar em consideração o efeito placebo, que quando você faz um grupo controle que ninguém está tomando aquele medicamento específico, você tem que tomar cuidado, porque o efeito placebo pode mascarar o resultado, né? Então, dentro da ciência, ele é, em algum nível, mal visto. Mas, dentro do esoterismo, eu acho que, assim, em algum nível, o esoterismo ele é muito um grande efeito placebo, e eu não falo isso de uma forma negativa. Eu acho que ele tem o seu valor, né? Então, a gente tende a descartar muito esse efeito como se o efeito placebo fosse uma enganação. Mas ele é importante, né? Ele é importante, porque mostra o quanto a crença, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, pode modificar a nossa realidade. Pode modificar a maneira como a gente vê o mundo. E, de novo, não falando de uma forma mística, mágica, mas de uma forma de você mudar o subconsciente a algum nível, né? E aí, aqui é importante, né, a gente fazer essa diferenciação muito forte entre o que é ciência e o que não é ciência, né? Porque, de novo, eu odeio quando essas coisas se misturam, porque eu acho que não faz sentido, e aí começa a criar um monte de mentira, um monte de fake news, um monte de interpretações erradas de uma coisa. Eu já falei lá do negócio da física quântica, né, no último episódio, o quanto isso cria uma falsa aura de comprovação científica para coisas que não têm comprovação científica, né?
Mas calma aí. Abri muitos parênteses aqui. Foi difícil. Voltando para o negócio do corpo atrofiado, tá? Não, voltando, na verdade, ao negócio do tarô. Eu sempre fiquei pensando por que é, e aqui, de novo, estamos entrando no universo do simbólico místico, tá? Não estamos entrando no universo da ciência. Ok. Eu sempre fiquei pensando como que, e aqui a gente também vai partir de um preceito, que você pode discordar, mas que é possível entender a vida de uma pessoa abrindo pedacinhos de papelão. Ok? Ok. Estamos combinados aqui? Tudo bem. Eu sempre fiquei pensando muito como que isso poderia funcionar. Como que funciona? De você virar um negócio, ali tem um símbolo, esse símbolo, ele fazer com que você entenda a vida de uma pessoa e até veja como que aquilo pode dar, tá? E aí existe, dentro do pensamento mágico, essa coisa chamada sincronicidade, né? E que tem um pouco a ver com esse lugar simbólico do que a gente estava falando. Porque, e aqui a gente separa, né, o esoterismo da ciência, não dá para misturar as duas coisas. A sincronicidade é a ideia de que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, da maneira como tem que acontecer, e isso sem nenhum pensamento moral por trás, né? Porque aí a gente entra muito naquela discussão do mas se Deus sabe de tudo, então por que Deus deixou acontecer tal coisa ruim, etc. E nesse pensamento mais expandido, não existe uma moralidade nas coisas que acontecem, mas é como se tudo fosse... Vamos lá. Esse assunto é tão difícil, porque é tão fácil de ser mal interpretado. Qual é a grande diferença entre a ciência e o esotérico? A grande diferença é um conceito específico, que é, para a ciência, antes de tudo, a ciência só existe através de uma coisa chamada método científico. A ciência ela é um discurso? Sim. Ela é uma narrativa? Sim, porque ela é feita de pessoas e pessoas são feitas de narrativa. Porém, não existe ciência sem método científico. E método científico é um método que tem regras específicas de que você precisa passar por aquilo para que aquilo seja um conceito científico aceito. As pessoas elas misturam ciência com opinião, misturam ciência com empirismo, que é as suas próprias experiências. Só que a sua experiência não é ciência. A sua opinião não é ciência. Ciência é só aquilo que é observável, que você faz uma tese, você observa, você testa e, de novo, né? Dentro do método científico não acaba aí. Olha, mas eu posso provar isso porque eu já passei por isso, eu já vi várias vezes isso acontecer, etc, etc, etc. Tá, só isso não é método científico. Porque o método científico ainda precisa que essa tese que foi testada, ela precisa ser replicável. Ela precisa, então, ok, se isso aqui funciona, então, se eu vou fazer isso no Acre ou na Tailândia, isso precisa ser replicável. Né? Eu preciso conseguir testar isso aqui. Óbvio que eu estou falando de uma forma muito simplista. Né? Isso precisa ser replicável. Ao mesmo tempo, existe também dentro do método científico a revisão dos pares. O que isso quer dizer? Que outras pessoas precisam poder analisar o que você fez e entender e até corrigir ou replicar ou negar. Então, o método científico ele ajuda com que a ciência não tenha opiniões, ou pelo menos não deveria ter opiniões, né? Ou ter achismos, porque aquilo ali é o preto no branco. Né? Isso quer dizer que a ciência conhece a verdade sobre as coisas? Não. Isso quer dizer que ela tem um método específico de fazer as coisas acontecerem. Outra coisa também é que existe a meta-análise dentro da ciência, que é você pegar vários estudos sobre a mesma coisa e você perceber o que todos eles talvez falam.
O que um ou outro é meio outlier, né? Do tipo assim, é muito provável que se você pegar, sei lá, 100 estudos sobre uma coisa, você vai ter ali uma tendência maior de uma coisa e talvez outros estudos mostrem coisas que são meio fora da curva. E aí você, pela média, você descarta aqueles resultados fora da curva, porque é mais provável que seja verdade algo que se repete inúmeras vezes, né? Então é por isso que falam sobre tais coisas, né? Já é comprovado por inúmeros estudos que tal coisa acontece. Enquanto você fazer um estudo, porque isso acontece muito o tempo inteiro, né? Você faz um estudo, aquele um estudo tem um resultado e você começa a dizer porque a carne não sei o quê, porque o ovo não sei o quê. Tá, mas qual é a qualidade de dado que tem nisso? É um estudo só que encontrou isso? Porque um estudo não quer dizer nada. Um estudo encontrar que tal coisa acontece não quer dizer nada. É por isso que precisa ter várias pessoas estudando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa e chegando nos mesmos resultados, né? Então, o que não é método científico não é ciência. Ponto. Não é ciência. Se você fez... eu sou um médico que eu fiz um estudo com meus próprios pacientes e descobri que se eles comerem ovo todo dia, eles vão se curar do câncer. Isso é ciência? Não. Você passou por todas as partes do método científico? E outra, depois de passar, outras pessoas fizeram o mesmo teste e descobriram a mesma coisa? Depois de pegar 1 milhão de estudos sobre isso, isso se repete nos estudos? Então, se não, é só você achando coisas, né? E tem uma coisa muito importante para a ciência. De novo, também, a ciência ela não tem, ou pelo menos não deveria ter, um viés específico. Não tem uma crença que baseia. Tudo na ciência está aberto a ser derrubado. E essa é a grande graça do negócio, né? Absolutamente tudo na ciência está aberto a ser derrubado. Pode ser que daqui a pouco se descubra... É aquela história, né? Tem a lei da gravidade. Newton, se não me engano, né? Newton vai lá e entende, percebe que existe uma tendência das coisas serem atraídas pela massa de coisas enormes, não sei o quê, etc, etc. Lei da gravidade. Depois vem... E aí, aquela lei é a mais aceita naquele momento. Por quê? Porque foi testada inúmeras vezes e se percebeu que aquilo se repete, então essa lei ela é aceita dentro da ciência. Aí vem o Einstein com a teoria da relatividade e mostra que, olha, em proporções gigantescas, a lei da gravidade não funciona da mesma forma, ou a gente só percebe que ela funciona dessa maneira por uma certa limitação do estudo. Mas quando a gente faz um estudo numa outra escala, a gente percebe que a atração entre os corpos não é da mesma forma, ou não é dessa forma tão simples. Então, e daqui a pouco pode aparecer outro estudo percebendo uma outra coisa completamente diferente. E aí isso precisa ser, de novo, reproduzível, auditável, né, comprovável. Então, nada na ciência ela é para sempre. E também, até então, é que nem a história, Darwin e Lamarck, que é uma coisa que você aprende no colégio. O Lamarck acreditava que quanto mais você... que existe... como é que é? Geração espontânea. Então, se eu pegar uma camiseta e encher de farinha, essa camiseta vai virar uma barata, uma minhoca, e não sei o quê. E aí, essas histórias, né? Porque o pescoço da girafa aumenta, porque... Então, por que é a teoria do Darwin hoje é mais aceita, muito mais do que a dele, né? do Lamarck? Porque foi-se feito 1 milhão de estudos, foi estudado 1 milhão de vezes, foi percebido, foi observado. Então, não existe... Só que daqui a pouco pode ser que venha uma teoria que mostre que Darwin estava errado. E não existe um apego da ciência por aquilo ali, ou pelo menos não deveria, né? Um conceito que ainda se mantém dentro da ciência é que não existe algo metafísico, não existe algo além da física que organiza as coisas.
Não existe uma vontade, uma lógica. Não existe algo, um ser senciente que organize o mundo. As coisas, elas são... E aí, essa é a grande centralidade, por exemplo, da teoria do Darwin, né? A seleção do mais forte, a seleção do mais adaptado, ela não acontece... A evolução não acontece com uma lógica específica. Não é porque as pessoas precisavam se maquiar que criaram polegares opositores para conseguir pegar um pincel e pintar na cara. É pela obra do acaso, de uma mutação feita pelo acaso, que chegamos até onde chegamos. E lembrando que a gente hoje está no Homo sapiens sapiens, e pode ser que daqui a pouco comece a uma outra mutação, sei lá, né? O nosso ar fica cada vez mais poluído, se diminui a concentração de oxigênio, estou aqui fazendo uma conjectura, tá? Se diminui a concentração de oxigênio, e aí, por acaso, lá no interior da China, nasce uma criança que consegue respirar CO2. E aí, daqui a milhares e milhares de anos, pode ser que essa criança se reproduza, passe esse material genético adiante, e daqui a pouco todo mundo, o ar vai piorando cada vez mais, e todo mundo que só consegue respirar oxigênio morre. E aí, por acaso, aquela criança lá do interior que criou uma família inteira, essa família inteira consegue respirar o CO2, e aí essa família inteira começa a se reproduzir, e chega uma hora aonde a gente chega numa evolução que consegue se adaptar melhor à vida na Terra. Isso foi alguém que botou o dedo e falou assim, eu vou dar essa coisa para essa criança? Não. Ou pelo menos não é isso que entende a ciência, né? Então, esse conceito central que define hoje a grande diferença entre a ciência e o pensamento esotérico. Por quê? Porque o pensamento esotérico acredita, e aí, de novo, não é comprovável, porque não é ciência, então não é comprovável, não passa pelo método científico, porque se passasse pelo método científico seria ciência, né? Então não tem como comprovar, pode ser que um dia se comprove, não sei, mas não tem como comprovar que existe um ser que pense e escolha as coisas da maneira como acontece. E até dentro do pensamento esotérico não tem como, não existe um único pensamento, porque o pensamento que a gente tem, essa coisa a gente vai chamar de Deus, tá? Porque a gente não tem outra palavra, a gente tem outras palavras, mas a gente sabe que essa é a grande palavra utilizada para isso. Esse ser que pensa. E a gente, ao mesmo tempo, dentro do pensamento esotérico também, a gente tem muitas definições do que seria Deus, né? E desde uma definição, que aqui eu vou ser opinativa e dizer uma definição mais simplista, de Deus é alguma coisa igualzinho a gente, como se tivesse nós mesmos, e isso talvez seja a partir do nosso cérebro muito limitado de conseguir pensar abstratamente, a gente acredita que existe um ser que está ali pensando igualzinho a gente. E que esse ser, ele tem opiniões, tem sentimentos, tem do nível de dizer se você pode dar o cu um para o outro. Esse é o pensamento, né? De te castigar porque você vai não sei o quê, papapó. Esse é um pensamento. Que é a gente, que é muito baseado naquela história do não, porque foi feita a imagem e semelhança, porque Deus, na verdade, ele está lá, e ele tem todas as características humanas, né? Porque a gente humano se sente muito especial também, né? Então a gente, óbvio, vai achar que Deus é igual a gente. Não vai achar que Deus é igual a barata. Vai achar que Deus é igual ao Homo sapiens. E tem outros pensamentos que pensam essa vontade como sendo uma coisa muito mais expansiva, né? Muito mais expandida. E que não tem as vontades e não tem a nossa moralidade. E é quase, e dá até para pensar nisso como sendo quase um grande computador, assim, né? Uma inteligência artificial, ela aprende a ter uma moralidade, uma ética com a gente, mas ela própria não obrigatoriamente precisaria ter a mesma moral e ética que a gente. Tanto que a grande história que se conta, né, da distopia é que se as inteligências artificiais um dia
olharem a gente de forma puramente matemática, de forma puramente estatística, vai ver que o ser humano é o maior câncer da Terra, e aí esses papos são também papos, né? Vai ver que o ser humano é o maior problema e que seria muito melhor para a eficiência da Terra e para a eficiência da existência da vida, eliminar os seres humanos, então as máquinas vão pegar em arma e vão matar todo mundo. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque existe esse pensamento, essa questão da moralidade, da ética, etc., sendo uma coisa muito humana, porque a gente tem muito medo de morrer, então a gente coloca como regra número 1 da moral, não acabar com a vida do outro, então a gente acha que a máquina vai ter esse mesmo pensamento e, obviamente, que não pode ser que não tenha. Mas aqui a gente está falando do conceito de separação. Então, enquanto a ciência ainda não, né, tem esse pensamento específico de que as coisas acontecem pelo acaso e pela seleção, né, daquilo que se adapta melhor, do outro lado, a gente tem esse pensamento esotérico onde existe talvez essa vontade e a gente tem essa gradação de percepção de que vontade é essa, desde um ser humaninho até algo completamente... que é esse pensamento de Deus está em tudo, Deus é tudo. E aí tem um outro pensamento ainda, que é mais complexo ainda, que é o seguinte... vamos pensar, a gente também tem essa outra limitação que a gente precisa cair um pouco na real, que é o mundo, ele não é o que a gente vê. Na verdade, a gente cria o mundo quando a gente olha para ele. Por que eu estou falando isso? Porque pensa que você está vendo, a gente acha que a gente tem capacidade de ver diretamente as coisas e não tem. Por exemplo, eu estou olhando uma coisa que é vermelha. Eu consigo ver o que é vermelho. O Caio é daltônico. O Caio não consegue ver vários tons. Se o mundo inteiro fosse daltônico, o vermelho talvez não existiria. O vermelho seria marrom. Ah, mas calma aí. Mas na realidade é vermelho. Mas é a gente que não consegue ver o vermelho. Mas calma aí. A gente dá nome e a gente observa a partir da nossa observação. Então, a gente chama hoje de vermelho, mas pode ser que um inseto veja o vermelho completamente diferente. Se ele construísse um conhecimento científico, ele construiria a partir da percepção dele e chamaria aquilo de outra coisa. Então, se o mundo inteiro fosse daltônico, a gente não chamaria, talvez, ou não veria alguns tons e não colocaria nome nisso. Né? E, óbvio, de novo, eu sempre tenho que estar falando isso aqui a partir de um ponto muito simplificado, né? É óbvio que o pensamento que a gente tem vem sempre através da ferramenta que a gente usa. E essas ferramentas são os sentidos, né? O olfato, a audição. Óbvio que a gente cria máquinas que também vão fazer outras leituras mais numéricas, né? Então, medidores e tudo mais. Só que isso também só é lido a partir da nossa própria capacidade de ler. Não existe nada que faça ciência além do ser humano, né? Então, a gente está limitado à ferramenta que a gente tem para absorver o mundo. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque, se a gente for pensar que, e aí, de novo, essa palavra, que Deus é algo que transcende muito de quem a gente é, tudo que a gente pensa... Se Deus... Aí, ok. Segura na minha mão, pelo amor de Deus. Se Deus é algo... Se Deus é tudo, e também se Deus é nada, se Deus não é nada do que a gente constrói, se Deus é... Porque imagina, existiu o Big Bang. E o Big Bang foi lá e criou tudo que a gente conhece. O que existia antes do Big Bang? Não existia um vazio, porque o vazio já é um conceito que a gente consegue entender. Então, aonde eu estou querendo chegar? Que... Bom dia, galera, tudo bom? Já tomaram café? Aonde eu estou querendo chegar? Que se, em algum momento, tudo foi criado, existia um momento anterior onde nada existia. Só que esse nada, na verdade, se eu já sou algo construído, tudo que o meu cérebrozinho consegue pensar
está dentro desse algo construído. Se Deus é muito além disso, então tudo que eu penso sobre Deus é tudo aquilo que ele não é. Faz sentido isso que eu estou falando? E aí eu estou tentando pensar num exemplo aqui, que, por exemplo, imagina que Deus é uma caixinha e, de novo, exemplo simplista, profundo. Deus é uma caixinha de canetinha colorida. A gente, como ser humano, a gente só consegue pintar com a canetinha azul. Então, se eu pedir para você falar assim, desenha Deus para mim, se eu desenhar, qualquer coisa que eu desenhar não vai ser Deus, porque Deus é a canetinha, é a caixa de canetinha colorida inteira. E eu só tenho a caneta azul para desenhar. Então, eu posso tentar fazer o malabarismo que eu quiser. Só que existe uma limitação prática para tentar entender essa caixa de canetinha inteira se eu só tenho acesso à cor azul. Então, eu vou poder desenhar 40 milhões de coisas, as mais abstratas possíveis. Nada do que eu desenhar vai ser aquilo. Então, quando a gente pensa dentro do pensamento esotérico que tudo que eu penso nunca vai conseguir chegar na magnitude do que é essa ideia, dessa vontade, etc., eu nunca... Por que eu entrei nesse assunto, gente? Meu Deus do céu, isso tudo para falar de sincronicidade, né? Porque é isso. Porque eu estou tentando chegar nesse lugar da magnitude para dizer que talvez esse grande computador, essa grande vontade, essa não sei o quê, ela justifique você conseguir virar um pedaço de papelão e conseguir ler a vida de uma pessoa, porque tudo está conectado, mas tentando tirar desse lugar de uma vontade básica humana, sabe? De uma... E é aquilo. Mesmo que isso seja verdade, a ciência nunca vai conseguir comprovar, porque a ciência é feita por gente. Então, a gente tem as nossas limitações de tentar entender, né? É isso, a ciência não consegue explicar o que vem antes do Big Bang. Porque é um nível de abstração que a gente nunca vai chegar, né? Isso tudo para falar para você ir na academia. Ai, Jesus. Então, Desculpa, gente. Eu só queria entrar nesse processo de falar do negócio da sincronicidade, das coisas acontecerem, mas... né? E dizer que essa é a diferença. Que até então a teoria da ciência não acredita em nenhum tipo... Não acredita. Não, é muito ruim usar essa palavra. Não acredita, porque a ciência não acredita em nada. Não existe crença dentro da ciência. O que existe na ciência é método científico. Dentro do método científico não se comprovou até hoje que existe uma vontade de alguma coisa além, e pode ser que nunca se comprove, e está tudo certo. E é dentro desse universo que a gente precisa entender a ciência. E dentro desse outro pensamento, né, o pensamento esotérico acredita, e essa é a grande centralidade da diferença entre uma coisa e outra, acredita que existe uma lógica. E aí a gente tem essa autoestima muito elevada de acreditar que a gente entende que lógica é essa, para começar o assunto. A gente entende que lógica é essa. E às vezes talvez a gente não entenda, né? Mas tudo bem. Isso tudo para dizer que eu tinha que estar na academia hoje. Isso tudo para dizer da conexão simbólica das coisas. Isso tudo para dizer que talvez eu precise tomar um relaxante muscular antes de dormir. Ai, Deus. Será que eu falo o que eu queria dizer no início? Porque puta que pariu, eu acho que eu abri o maior parênteses da história desse podcast. E não cheguei em absolutamente lugar nenhum. Só para dizer a você, vá na academia, gente, é tão bom, porque não só biologicamente muda muitas coisas, mas assim, nossa, mude seu entorno para mudar seu interior. Eu não vou falar o que eu queria falar, não. Vou falar. Eu estou numa crise, gente, de ter uma... Estou fechando 1000 parênteses agora para tentar abrir outra. Tá? Nem sei se você vai conseguir prestar atenção no que eu vou falar agora.
Mas a minha crise no momento é... Eu sou uma pessoa que tenta resolver as dores de cabeça minhas com projetos. Então, por isso eu tenho 40 projetos hoje. E eu entendi que eu preciso focar em um único projeto, porque senão vai ser foda. E quais são os projetos que eu tenho nesse momento? Número 1, começar a porra do meu podcast com convidados. Inclusive, eu já convidei pessoas, eu não tenho nem aonde gravar, porque eu já vi o estúdio, e aí depois eu desisti do estúdio, aí depois eu vi outro lugar e já desisti. Então, esse é um projeto. O Clube da Pressão Baixa. Um projeto onde eu vou chamar pessoas para conversar sobre coisas aleatórias da vida. Eu também tenho outro drama, mas esse drama eu vou deixar para outro momento. Esse é um projeto. Outro projeto é criar vídeos investigativos dentro do canal do YouTube e postar mais vezes. Segundo projeto. Terceiro projeto, voltar a postar no Instagram. O quê? Não sei. Talvez resumo das fofocas do YouTube. Então são essas 3 coisas no momento que estão me deixando sem dormir e que eu não estou andando em nenhuma delas. Porque eu estou tentando fazer as 3 ao mesmo tempo e nenhuma vão sair. Eu não sei no que focar nesse momento. Tem outros projetos também, mas esses são os que estão ali no top 3. Estão nas cabeças. E o meu outro drama é não saber... Não vou falar esse outro drama, não. Vou deixar no ar. O que vocês preferem? Para eu poder focar. Porque não é possível que eu comece 2026 querendo fazer 5 coisas ao mesmo tempo e não fazendo nada. Ai, olha, obrigada, viu? Se você tá aqui comigo é porque provavelmente você é doida. Um beijão.